Ora bem, então boa noite a todos, agora já se pode. Obrigado mesmo àqueles que eventualmente gostam de futebol por terem abdicado do Benfica-Porto e estarem aqui. Era impossível nós estarmos não podíamos, isto está preparado quase há um ano e portanto não era correto, nem estaria certo estarmos a alterar porque há o jogo do Benfica ou do Porto ou não sei quanto. Eu também adorava estar a ver o jogo, mas estas coisas acontecem assim. Eu agradeço aqui a presença da PSP na pessoa de um antigo aluno meu, como é o posto? Chefe Rui Gomes, da senhora Presidente da União de Freguesias de Viana do Castelo e Miadela. Nós devemos um dia tentar entender porque é que se diz Viana do Castelo e Miadela. Isto é um divórcio à partida, porque Viana do Castelo entre parênteses e depois e Miadela. A minha amiga, a doutora Helena Brito, que eu conhecia essencialmente através do marido, na altura, quando se estava a trabalhar a história da escola de Monserrate. E o António Costa foi muito importante nos documentos que foram produzidos e naqueles que foram produzidos, mas que estão em gaveta por razões variedíssimas. Obrigado. Eu não conheço toda a gente, portanto, mas de qualquer forma, obrigado a todos que aqui estão. E vamos, Sr. Bispo. O primeiro obrigado devia ser para si, mas não importa porque os últimos são os primeiros. Claro. E, portanto, agradecemos também a Comissão Diocesana, agradece também a presença da sua tutela, neste caso, o Dom João Pimentel Evangelista Labrador. Meus caros, aparentemente o tema poderia parecer-nos desnecessário. Eu acho que ninguém tem a coragem, a não ser talvez alguns de alguns partidos mais radicais, que ninguém terá a coragem de negar a igualdade de género. E, em termos de discurso, todos defendemos a igualdade de género. Só que às vezes acontece, eu acabei de ler, não acabei bem, estou quase a acabar, um livro que já tinha comprado aqui há uns anos, de uma escritora americana, Jodi Picoult, não sei como é, e o livro chama-se O Poder das Pequenas Coisas, e a certa altura a enfermeira, que é uma preta que trabalha num hospital americano, e a única pessoa não branca que trabalha nesse hospital, mas a certa altura ela vê-se sem saber, vê-se embrulhada numa questão na morte de um bebê, de que ela não tem culpa, só que os pais são skinheads e levam-na a tribunal. Ela entra, desculpem a expressão, em parafuso, a vida dela destrona-se por completo. E um dia ela, desesperada, vai para o jardim, senta-se um pouco num branco, corrida onde caberiam cerca de 6 a 7 pessoas. Está uma senhora sentada, uma pessoa já de idade, numa ponta, tem a ler umas coisas, tem uma saca ao lado, e apenas ela se senta na outra ponta, a senhora pega na saca e põe-na no colo. E ela diz, por certo, ela não se apercebeu do que fez. Mas está tão entranhada a noção de que num banco onde aparecer um preto é para roubar, que o melhor é guardarmos as coisas. Eu também acredito que isto é um bocadinho assim. Nós defendemos a igualdade de género, mas depois continua a haver empresas que têm alguma dificuldade em aceitar mulheres e às vezes até perguntam, está a pensar ter filhos nos próximos tempos? Continuamos a ver em muitos trabalhos diferença de vencimento entre homens e mulheres. Provavelmente muitos de nós, homens, que estamos aqui e que defendemos claramente a igualdade de género, provavelmente muitas vezes também nós prevaricamos no cumprimento dessa igualdade de género, porque somos capazes de nos sentar mais facilmente no sofá à espera que a esposa, que também veio de trabalhar quando nós viemos, termine o jantar e outras coisas mais. Por isso, estas discussões, em nosso entender, são importantes. E não há justiça nem há paz num país quando não há igualdade, quando nós não defendemos o ser humano, independentemente da cor, independentemente da sua religião, independentemente do seu credo político, independentemente do género. E, portanto, não há. E quando, de repente, o dique ameaça arrebentar, já estamos todos, muitas vezes, com a cabeça cheia, a água quase a transbordar e vai tudo para ali abaixo e somos capazes depois de cometer uma série de tropelias. Para isto,
por intermédio de uma amiga que faz parte, falta aqui um amigo já agora, que é o Monsenhor Caldas, que lhe surgiu um impedimento à última hora, ele ficou transtornadíssimo, mas não podia vir, pediu imensa desculpa, mas a comissão está aqui toda, a minha amiga, a nossa amiga a doutora Sónia Pires Lima Rodrigues, o engenheiro António Lira, ali a doutora Ana Palhares, onde é que ela se meteu? Está ali, Ana Palhares, eu, naturalmente, e falta o Monsenhor Caldas como assistente. Espera aí, e a doutora Fátima Bastos, ou também conhecida por muitos como Fátima Ciso, eu normalmente a Fátima deixo assim para lado, ela sabe que eu gosto muito dela e ela gosta muito de mim, somos muito amigos já há muitos anos. Portanto, a todos muito obrigado. Meus caros, por intermédio da doutora Sónia Pires Lima, foi convidada a doutora Sofia Neves. Pelos vistos, viveu uns aninhos em Viana. Nós tu foste buscar gente que vive em Viana. Já aquela amiga que esteve connosco em Caminha, também, essa até tem cá família mesmo. Portanto, é ótimo. Viveu uns anos em Viana, tinha aqui na altura uma familiar, não era? Aqui em Viana. A doutora Sofia Neves é licenciada em Psicologia e doutorada em Psicologia Social pela Universidade do Minho, professora associada na Universidade da Maia, ISMAI, e membro integrado do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, do CIEG de Lisboa. Coordena o Observatório da Violência no Namoro e o Observatório Nacional de Bullying e é presidente da Associação Plano I, Plano Inserção. Igualdade, do Plano I. Inserção também. É simpática, como já viram, e, portanto, estou convencido que vai ser uma conversa muito agradável. Depois, no fim, quando a professora terminar, daremos algum pequeno espaço para algum debate, para alguma pergunta. Antes que o Sr. Bispo depois encerre, eu só passarei ali um programa que queremos passar e que tem a ver com novembro. Mas agora vamos ouvir a professora. O palco é seu, tem o seu tempo de antena. Muito obrigada. Muito boa noite a todas as pessoas. Agradecer em primeiro lugar o convite. É sempre um gosto voltar a Viana, que é também a minha casa. Vivi aqui dos 8 aos 18 anos, a altura em que fui para a universidade, e depois acabei por ficar em Braga, mas continuo a ter família em Viana e, portanto, com alguma regularidade volto cá, a esta terra da qual tenho muito boas memórias. Nunca tinha estado na biblioteca, portanto também é com muito prazer que conheço hoje este espaço e foi com muita honra que recebi este convite na pessoa da minha querida amiga Sónia, para poder vir falar de um tema que me tem ocupado o pensamento há muitos anos. Eu trabalho nesta área há mais de 20 anos, tenho 47 anos e, de facto, tenho dedicado grande parte da minha vida enquanto investigadora e enquanto professora universitária, mas também enquanto mãe e enquanto cidadã, a tentar concretizar este ideal que é partilhado, como disse muito bem, que é a igualdade de género. Na realidade, esta conferência deveria chamar-se Desigualdade de Género, porque a igualdade de género não existe ainda, e eu trouxe-vos uma série de evidências que ajudam a perceber em que áreas específicas é que nós temos que intervir para garantir que esta igualdade seja efetivamente alcançada. Eu organizei esta conferência em 3 grandes objetivos. O primeiro deles, reforçar a relevância deste conceito para a construção de um projeto social de justiça e paz. A igualdade de género tem tudo a ver com justiça e paz. Caracterizar esta desigualdade de género na atualidade, porque por vezes fala-se da existência da desigualdade, mas depois faltam indicadores concretos de como é que esta desigualdade se manifesta. E depois deixar aqui espaço também para podermos em conjunto refletir criticamente sobre os desafios que a desigualdade de género nos traz, porque é um desafio que nos traz a todos e a todas e, portanto, no nosso dia-a-dia, nos nossos micro-lugares, podemos ir implementando a mudança e fazer, como eu costumo dizer, pequenos 25 de Abril. Começamos por um enquadramento muito breve sobre, então, o que é a igualdade de género, do que é que falamos quando falamos deste conceito. E importa trazer aqui alguns instrumentos legais, algumas diretivas nacionais e internacionais
que colocam a questão da igualdade de género no centro do debate social, académico e político. Em primeiro lugar, não esquecer que a igualdade é um princípio que está consagrado na nossa Constituição da República, no seu artigo 13º, não apenas a igualdade de género, mas também a igualdade de género, neste caso a igualdade entre homens e mulheres. É um dos objetivos, como sabem, do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Eu vou ter depois a oportunidade de partilhar convosco em detalhe o objetivo 5, que se resume então à concretização da igualdade de género. É também uma das metas da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que está em vigor em Portugal desde 2018 e que vai estar em curso até 2030 e que, de alguma forma, vai estar também alinhada com a Agenda 2030 das Nações Unidas. É claramente um dos indicadores do desenvolvimento humano. Os países são avaliados pelo seu nível de desenvolvimento dependendo das políticas de promoção de igualdade de género que estabelecem. E vou-vos mostrar, inclusivamente, em que lugar é que Portugal está, se estamos no bom caminho, se não estamos, o que é que falta fazer. E, claro, a igualdade de género é um dos pilares dos direitos humanos e, enquanto nós não conseguirmos atingir esta meta, não conseguiremos cumprir este desafio que é a promoção integral dos direitos humanos. Portanto, podemos definir, se quiserem, a igualdade de género como a igualdade de direitos, de responsabilidades, de oportunidades, independentemente do género das pessoas. As pessoas não devem estar privadas de exercer os seus direitos, de assumir as suas responsabilidades ou de poderem ter oportunidades por serem homens ou por serem mulheres. E, na verdade, nós sabemos que em muitas esferas há ainda muitos constrangimentos à liberdade, sobretudo das mulheres, no alcance desta igualdade e, portanto, é disso que vamos falar aqui. Como há pouco mencionei, no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, o Objetivo 5 é o objetivo, então, da igualdade de género. E se vocês repararem, são muitas as áreas em que se pretende vir a implementar mudanças sociais que sejam estruturais e sustentadas no tempo. Por um lado, acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, em toda a parte. Não estamos aqui a negar que meninos e homens também são, em alguns contextos, objeto de discriminação e de opressão, mas todos os dados apontam para que, desproporcionalmente, as mulheres e as meninas sejam as mais afetadas pela violência e pela discriminação. Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e as meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual e outros tipos de violência também. Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e envolvendo crianças, bem como as mutilações genitais femininas. Portugal foi o primeiro país da Europa a ratificar a Convenção de Istambul, que é uma convenção de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, e está, por isso, vinculado a alguns compromissos. A nossa legislação tem vindo a sofrer mudanças desde 2015, fruto deste nosso compromisso, e, de facto, a mutilação genital feminina, que é praticada em Portugal por comunidades imigrantes, tem sido uma das prioridades em termos de prevenção e combate a esta violência. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado. Mais à frente vou-vos mostrar também alguns dados que mostram como é que as questões da conciliação trabalho-família se fazem ou não se fazem e a sobrecarga que isso representa especificamente para as mulheres, sendo que este reconhecimento e esta valorização terão forçosamente que passar pela disponibilização de serviços públicos, infraestruturas, políticas de proteção social e também a promoção da responsabilidade partilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. Dizer-vos que nós temos em Portugal das leis mais avançadas da Europa em matéria de igualdade de género. A questão é que nem sempre a lei é cumprida, nem sempre ela é aplicada, mas de facto somos muitas vezes referência
por termos dado passos muito importantes na consagração destes direitos. Garantir também a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades no que diz respeito à liderança em todos os domínios de tomada de decisão e na vida política, económica e pública, que continua a ser claramente dominada pela presença masculina, embora nos últimos anos também temos vindo a assistir aqui a alguma mudança de paradigma. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos, em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes das suas conferências de revisão. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais, de acordo com as leis nacionais. Aumentar o uso das tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. Têm sido desenvolvidos alguns projetos recentemente para garantir, por exemplo, que em termos de escolha de acesso ao ensino superior, as raparigas estejam cada vez mais presentes nestas áreas tecnológicas, porque continuam a ser cursos maioritariamente frequentados por rapazes, e também adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Portanto, todos os países que assumiram então este compromisso com a Agenda 2030 das Nações Unidas têm até 2030 que procurar cumprir, na medida do possível, todos estes objetivos, incluindo aqueles que eu acabei agora de partilhar convosco. Falar-vos também, de uma forma muito breve, de um instrumento fundamental de promoção da igualdade em Portugal, que está, então, em vigência desde 2018 e que é a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação. Esta estratégia contempla 3 planos, eu só vou falar-vos do primeiro, que é o Plano Nacional da Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, mas temos também o Plano Nacional da Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica e o Plano Nacional da Ação para o Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, da identidade de género e características sexuais. É a primeira vez que Portugal tem um plano com as características deste último, portanto também uma fase importante em termos de consagração de direitos humanos. O que é que este plano de ação nos convoca a fazer enquanto sociedade civil, academia, Estado? Garantir uma governança que integre o combate à discriminação em razão do sexo e a promoção da igualdade entre homens e mulheres nas políticas e nas ações. Garantir as condições para uma educação e uma formação livres de estereótipos de género. Não é por acaso que temos também em curso uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e que trabalha estes temas por forma a garantir que há uma maior consciência destas mesmas desigualdades. Promover a igualdade entre mulheres e homens e a não discriminação na investigação e desenvolvimento e no mundo digital. Garantir condições para uma participação plena e igualitária de mulheres e de homens no mercado de trabalho e na atividade profissional. Promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e responder também ao desafio demográfico, que também ele, vocês vão ver, é caracterizado por questões de género. Combater a pobreza e a exclusão social e promover o acesso à saúde e, finalmente, promover a igualdade entre mulheres e homens e a não discriminação na cultura e na comunicação. No fundo, aquilo que estamos a fazer hoje é dar corpo aos pressupostos deste plano, que será depois avaliado e dará origem a uma nova estratégia depois de 2030. Eu fiz uma recolha de alguns indicadores. Claro que em 1 hora ou em 50 minutos não é possível esgotar tudo aquilo que existe e que fundamenta a importância de discutirmos este tema, mas procurei trazer, de facto, alguns dados que nos mostram como é que esta desigualdade se tem vindo a manifestar
e os constrangimentos que ela cria, quer na vida das mulheres, quer na vida dos homens. E queria abrir aqui um parênteses para dizer que a questão da desigualdade de género não é uma questão das mulheres, é uma questão das pessoas, das mulheres e dos homens. E, portanto, mulheres e homens têm a obrigação de tudo fazer, independentemente das suas áreas de intervenção, para mitigar os efeitos negativos da desigualdade de género. Portanto, não é uma questão das mulheres para as mulheres, é uma questão de direitos humanos que convoca todas as pessoas, independentemente do seu género. Começamos então com indicadores demográficos. Estes dados são de 2021, não temos ainda dados mais recentes. A fonte utilizada aqui é a Comissão para a Igualdade e para a Cidadania de Género, que é o órgão que em Portugal tutela as questões da igualdade. E se vocês repararem, nós temos em termos de população mais mulheres do que homens, e esta situação mantém-se atualmente. Não é uma diferença muito significativa, mas 52,4% da população portuguesa é feminina. Se olharmos para a esperança média de vida, que é este quadro que está aqui, nós percebemos que as mulheres têm uma esperança de vida superior à dos homens, de 83,4 anos, os homens de 77,7, mas aquilo que os dados mostram também é que as mulheres vivem mais, mas vivem pior, em piores condições de saúde, com mais condições de precariedade, com maior exposição à pobreza, portanto, vivem efetivamente mais, mas têm menos qualidade de vida nestes 6 anos que, aparentemente, conseguem ter maior longevidade. Do ponto de vista da doença, e eu acho que estes dados são efetivamente muito interessantes também, nós encontramos evidências de que doenças crónicas ou problemas de saúde prolongados afetam mais as mulheres do que os homens. Se repararem, nós temos ali as percentagens na faixa etária entre os 16 e os 64 anos, portanto 36% destas mulheres são afetadas por doenças crónicas ou por problemas de saúde, comparativamente a 32% dos homens. E quando vamos ver a faixa etária das pessoas com mais de 65 anos, continuam a ser as mulheres com 74,3% a apresentar mais problemas de saúde. Os problemas de saúde são também diferentes. Até no que diz respeito à saúde mental, nós encontramos aqui muitas especificidades. As mulheres têm tendência a revelar mais problemas psicológicos e emocionais do que os homens, ou pelo menos a procurar apoio quando têm estes problemas, porque do ponto de vista social, a admissão por parte de um homem que está com uma depressão ou que está com uma perturbação de ansiedade pode ser motivo de algum constrangimento, põe em causa a noção da sua masculinidade. São também, por exemplo, as mulheres aquelas que têm mais ideação suicida, que tentam mais vezes cometer suicídio, mas são os homens que mais concretizam o suicídio. Portanto, temos aqui informação que nos permite perceber que a forma como nós vivemos também as nossas pertenças de género depois vão influenciar as nossas condições de saúde. Os homens têm, por exemplo, mais problemas relacionados com acidentes rodoviários do que as mulheres, por conta de uma agressividade que parece ser mais normativa no caso dos homens do que nas mulheres na condução. Também aqui algumas limitações na realização de algumas atividades. As limitações na realização de atividades consideradas habituais, rotineiras, para a generalidade das pessoas, devidas a problemas de saúde, são mais sentidas por mulheres do que por homens. Ou seja, não só elas têm mais problemas de saúde, como esses problemas de saúde as condicionam mais naquilo que é a sua funcionalidade do dia-a-dia. Em termos de limitações moderadas, 28,1% no caso das mulheres, 22,1% no caso dos homens. Limitações mais severas, 10,9% no caso das mulheres e 8,1% no caso dos homens.
Um outro dado também que é bastante interessante, quando são questionadas as mulheres e os homens sobre como é que percepcionam a sua saúde, encontramos diferenças. Os homens geralmente percepcionam mais do que as mulheres a sua saúde como sendo boa ou muito boa. 54,2% dos homens autopercepcionam a sua saúde como melhor do que as mulheres. Quando vamos perguntar sobre a percepção da saúde como estando má ou muito má, as mulheres têm aqui uma percentagem maior de 15,2%, comparativamente a 11,1%. Dar-vos conta também dos dados relacionados com as principais causas de morte em Portugal, naturalmente para mulheres e para homens. No caso das mulheres, há aqui uma percentagem mais elevada em causas relacionadas com o aparelho circulatório, 55,6% e 44,4% para os homens. No caso dos tumores, de uma forma geral, os homens estão aqui numa proporção mais significativa, 55,6%, e doenças que tenham a ver com questões cerebrovasculares, os homens também aqui quase 60% e as mulheres 40,9%. Olhando para os dados da educação, que são dados absolutamente importantes para se perceber também o que nos espera ao futuro, em termos de igualdade de género, aquilo que em 2021 era uma realidade é que em cada 100 pessoas sem nenhum nível de escolaridade em Portugal, 73 eram mulheres. E em cada 100 com ensino superior, cerca de 61 foram também mulheres. Portanto, reparem que, no que diz respeito à ausência de escolaridade, as mulheres estão aqui numa maioria muito significativa, mas também são as mulheres que estão cada vez mais no ensino superior. O que não significa que elas estejam em cargos de poder ou em posições de liderança. Quando nós vamos analisar as funções que as mulheres ocupam no ensino superior, raramente elas estão no topo da carreira. Raramente elas são professoras catedráticas, raramente elas são reitoras ou estão em posições de destaque em órgãos de poder. Portanto, isto dá-nos aqui algumas pistas para uma eventual alteração também do paradigma, mas a presença das mulheres, a maior presença das mulheres não tem significado, pelo menos ainda, que elas chegam a situações de liderança ou de poder, muito por conta, os estudos mostram isto também, da dificuldade em conciliar a vida familiar com a vida profissional. As mulheres continuam a estar muito vinculadas à esfera da família, é uma expectativa social que existe em torno delas e, portanto, há inclusivamente uma desvalorização das mulheres que optam por não ter família e dedicar-se exclusivamente à vida profissional, porque não estarão, de acordo com essa perspectiva, a cumprir a sua condição feminina. O contrário também é verdade. Os homens que optam por dedicar-se à família também são desvalorizados socialmente, porque há esta ideia de que os homens têm que ser os provedores da economia familiar. Portanto, vejam como as questões da desigualdade não afetam só as mulheres, afetam os homens também, que muitas vezes são privados de ocupar determinados lugares, de estar em determinadas posições, porque socialmente isso é condenável ou pelo menos desvalorizado. As questões do desemprego e do emprego são também aqui muito relevantes. A taxa de desemprego tem sido reiteradamente superior nas mulheres comparativamente aos homens. Esta situação foi muito agravada, estamos agora a entrar novamente numa retoma, mas esta situação foi muito agravada pela pandemia, por Covid-19, em que efetivamente as mulheres foram aquelas que mais sofreram com o desemprego, também porque estavam em maior situação de precariedade, e não esquecer que são as mulheres, por exemplo, que trabalham mais parcialmente do que os homens e que têm a dupla jornada do trabalho, o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa, que é de facto também muito substancial.
Portanto, se olharmos ali para a taxa de emprego, encontramos uma percentagem de quase 60% no caso dos homens, 51,5% no caso das mulheres, e a taxa de desemprego 6,9% no caso das mulheres e 6,3% no caso dos homens. Há pouco falava-se aqui muito bem na introdução que há também um gap salarial quando comparamos a situação de homens e de mulheres. As mulheres ganham menos do que os homens em cargos semelhantes, apesar da lei não permitir que isto aconteça, efetivamente. Portanto, independentemente do setor de atividade económica, da profissão, do nível de qualificação profissional, das habilitações literárias ou do tempo de antiguidade no emprego, os homens continuam a receber salários mais altos do que as mulheres. E as diferenças são, de facto, muito significativas. Se vocês repararem ali, temos diferenças no que diz respeito ao diferencial do salário base de 13,3%, no caso do diferencial salarial ajustado, 16,1%, e estamos mais ou menos na média europeia. Portanto, esta situação não é uma situação exclusiva de Portugal e, portanto, é algo que tem também exigido algumas medidas de fiscalização, de penalização, inclusivamente, de empresas que não cumprem aquilo que está legislado e que, infelizmente, são muitas ainda em Portugal. Quando olhamos para a representação dos sexos masculino e feminino naquilo que é o poder local, mas não só, também encontramos aqui muitas disparidades. Em 2019 foi aprovada a nova Lei da Paridade e passou a estabelecer o limiar mínimo de 40% de mulheres e de homens nos cargos e órgãos de decisão política, mas só no Parlamento Europeu esse limiar foi atingido. As diferenças aqui são gritantes, não é? Se repararem, no poder local são 9,4% para 90,6%. Assembleia Regional dos Açores, estes dados remontam a 2020, 2019, 2021, não temos os dados mais recentes. 26,3% para as mulheres, 73,7% para os homens. Na Madeira, 29,8% para as mulheres, 70,2% para os homens. Na Assembleia da República, estes dados são muito atuais, 37% para as mulheres e 63% para os homens. E no Parlamento Europeu, onde eu vos disse que o limiar mínimo foi atingido, 42,8% para as mulheres e 57,2% para os homens. Mesmo que as listas tenham aparentemente paridade, depois os lugares elegíveis fazem com que muitas mulheres não estejam efetivamente nos cargos de topo, o que constitui aqui um enviesamento muitas vezes desta situação. Portanto, também na esfera política há aqui ainda muito a fazer, porque os dados falam por si, portanto, de uma forma muito clara se percebe que a igualdade de género não existe na política em Portugal. Queria chamar a vossa atenção para estes dados em particular, que são dados que têm vindo a ser coligidos há vários anos, esta parte, e não encontramos muitas diferenças nos diferentes anos, ou seja, há aqui qualquer coisa que efetivamente não está a resultar. Quando vamos analisar a distribuição das tarefas de cuidado aos filhos, as diferenças são muito marcantes. Portanto, ali a vermelho nós temos a percentagem da distribuição de tarefas das mulheres e a roxo a dos homens. Vejam que são as mulheres, sobretudo, aquelas que vestem os filhos pequenos, 64,7%. São elas, mais do que os homens, 36,2%, a levar e a buscar os filhos pequenos à escola ou à creche. 45,3% das mulheres deitam ou controlam a hora de deitar dos filhos pequenos. 63,7% contra 9,3% ficam em casa quando os filhos pequenos estão doentes. Não vos estou a dar novidade nenhuma, com certeza.
55,6% das mulheres levam os filhos pequenos ao médico. Quando se fala em brincar, já aqui maior igualdade, 11,4% das mulheres brincam ou participam em atividades de lazer com filhos pequenos, 7% dos homens, e o apoio aos filhos pequenos em trabalhos escolares também é, sobretudo, a responsabilidade das mulheres, 46,5%. Há estudos específicos feitos também durante o período da pandemia. Bem se lembram que as escolas fecharam e as crianças tiveram que ter aulas em casa, e aí a sobrecarga das mulheres foi muito mais evidente, na medida em que eram elas que tinham sobre os seus ombros esta tarefa de apoiar as crianças no estudo. Tarefas domésticas. Aqui, então, o cenário continua a ser menos esperançoso, eu diria. 65% das mulheres preparam as refeições diárias, comparativamente a 11% dos homens. 59,3% das mulheres são responsáveis pela limpeza da casa. Quando não são elas as responsáveis, é porque geralmente contratam uma pessoa para fazer a limpeza da casa. Portanto, não estamos a falar de partilha ou distribuição. E vamos, de uma vez por todas, evitar a utilização do verbo ajudar. Ele ajuda lá em casa. Ajudar pressupõe que nos está a fazer um favor. Ora, todas as pessoas que vivem numa casa, independentemente do seu género, têm que participar das atividades da casa. Inclusive as crianças, proporcionalmente, como é óbvio, mas tem que haver efetivamente uma distribuição das tarefas. 77,8% das mulheres assumem a lavagem e o cuidado da roupa. Os arranjos e os restauros na casa já não são as mulheres que os fazem, são sobretudo os homens. 78,3% dos homens arranjam e restauram a casa, mudam as lâmpadas, fazem as pinturas. São também eles, aqui com percentagens mais próximas, que assumem para si a tarefa de pagar as contas, 36,5% versus 31,7%. A gestão e a organização das despesas geralmente está a cargo das mulheres, 37,3% versus 28%. E a organização das atividades de lazer, geralmente são as mulheres também, mais do dobro do que os homens, aquelas que chamam a si esta responsabilidade, 27,5% versus 10,4%. Quando olhamos para as questões da pobreza e da precariedade, constatamos também aqui diferenças. Há apenas um escalão etário onde as percentagens se aproximam, mas a verdade é que a partir dos 18 anos as mulheres estão mais expostas à privação material e social do que os homens, e desde o nascimento têm uma taxa de risco de pobreza superior aos homens. Nós temos cada vez mais mulheres, por exemplo, a viver em situação de sem-abrigo. Eu não sei qual é a realidade aqui em Viana, mas a nível nacional há dados que apontam nesse sentido, que há cada vez mais mulheres a viver na rua, sem terem capacidade para fazer face às despesas básicas do dia-a-dia. E claro que neste momento, com a situação de crise que vivemos, com a inflação, com o aumento exponencial dos preços da habitação e não só, todos estes problemas se agravam e se tornam mais difíceis de contornar. Portanto, vejam, dos 0 aos 17, 21,1% no caso das mulheres, 19,7% no caso dos homens. Entre os 18 e os 64, 17,4% para as mulheres e 17% para os homens. E maiores de 65 anos, 22,5% para as mulheres e 16,8% para os homens. Falar-vos também da área que eu tenho estudado mais, apesar de, como vos disse,
ter estado nestes últimos mais de 20 anos ocupada a pensar as questões da desigualdade de género, dentro dessa desigualdade, interessa-me sobretudo estudar a violência doméstica e, neste caso, a violência contra as crianças e a violência contra as mulheres. Portugal tem, mais uma vez, uma das leis mais avançadas da Europa em matéria de violência doméstica. Como sabem, é um crime público desde 2000 em Portugal, significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento pode e deve denunciar uma situação desta natureza. E os dados têm sido também sistemáticos ao longo dos anos, mostrando que há uma diferença muitíssimo acentuada entre o número de mulheres que são vítimas de violência doméstica em Portugal e o número de homens que está sujeito a essa mesma violência. Estes dados são de 2021, nós já temos os dados de 2022 também, mas eu trouxe-vos os de 2021 para ser mais consonante com os dados que tenho vindo a apresentar. Os dados do ano passado não são muito diferentes destes. Em 2021 tivemos mais de 26.520 participações às autoridades policiais. Esta é a criminalidade registada, porque, como sabem, há muitas vítimas que não apresentam queixa, portanto, esta é uma pontinha do iceberg. E reparem que temos 74,9% das vítimas do sexo feminino e 25,1% de vítimas do sexo masculino. Aqui nós estamos a contabilizar a violência doméstica e entre pessoas parceiras, contra descendentes, contra ascendentes, portanto, estão neste universo diferentes formas de violência doméstica. Em cada 4 vítimas, cerca de 3 são mulheres. O crime é predominantemente praticado por homens. Se repararem, 81% das pessoas denunciadas são homens e 19% são mulheres. Em cada 5 pessoas denunciadas, cerca de 4 são homens. E, infelizmente, temos cada vez mais relatos de violência no namoro, uma violência que é preditora da violência na intimidade adulta. Eu não vos trouxe os dados porque não era o objeto desta conferência, mas temos vindo a constatar que, por exemplo, no ensino superior, as taxas de violência no namoro são mais de 50%. Nós, neste momento, já temos um universo de cerca de 5.000 estudantes do ensino superior a responder ao questionário que temos vindo a administrar desde 2017 e quase 60% destes jovens e destas jovens admitem já ter vivido pelo menos uma situação de violência no namoro ao longo da sua vida. Portanto, a prevenção, a intervenção precoce é aqui algo que tem que ser repensado sob pena de nós daqui a uns anos termos os dados da violência doméstica na idade adulta muito mais agravados. Também no caso dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, as vítimas são sobretudo meninas e mulheres. Em 2021 tivemos cerca de 3.400 participações. Estou a falar de crimes como o assédio sexual, o abuso sexual, a violação, em que quase 90% das vítimas são mulheres, 12,7% são homens, e quando olhamos para as pessoas que cometem estes crimes, 95% delas são homens e apenas 5% são mulheres. Trouxe-vos também aqui o lugar que Portugal ocupa no ranking do desenvolvimento humano, até porque vos disse logo no início que a igualdade de género é um indicador de desenvolvimento humano. Portanto, os países são avaliados anualmente pelas metas que conseguem atingir em termos de igualdade e nós não temos ficado muito mal na fotografia. Por exemplo, os dados das Nações Unidas mostram que, portanto, o indicador de igualdade ou desenvolvimento humano, neste caso, seria 1. Nós temos uma cotação de 0,866, que significa que temos um nível de desenvolvimento humano bastante positivo e elevado, muito elevado até, o que faz com que estejamos
e entre 191 países, desculpem, no lugar 38, o que de facto não é muito mau, e melhor do que isso é o facto de, reparem, desde 1990 nós estarmos a subir gradualmente, o que significa que temos vindo a apostar, e muito bem, em políticas públicas de prevenção e de combate à violência, de promoção da igualdade de género, e, portanto, estaremos no caminho certo, embora ainda haja muito para fazer, e com certeza nenhuma de nós estará aqui para assistir, para testemunhar ao alcance efetivo da igualdade. Já vos vou explicar porque é que digo isto. Se olharmos para o ranking do Fórum Económico Mundial, vemos que não estamos no top 10. A Islândia é o país que se aproxima mais do índice de igualdade. Portugal tem feito também aqui um percurso interessante. Estamos entre 148 países no lugar 32, sendo que aqui aquilo que se avalia, aquilo que permite ter então este índice global, é a participação económica e a oportunidade, as questões educacionais, as questões da saúde e da sobrevivência e também o empoderamento político. Algumas reflexões finais, porque vamos ter aqui espaço para um debate e o debate costuma ser até o momento mais interessante em que vocês também podem participar. Eu dizia-vos que nenhuma de nós vai estar vivo ou viva para testemunhar a consagração efetiva da igualdade de género. O Fórum Económico Mundial estima que ainda nos faltem 131 anos para conseguirmos chegar a uma igualdade efetiva. Não vamos viver mais 131 anos. Portanto, só em 2154 é que se espera que consigamos estar, de facto, numa situação em que homens e mulheres tenham direitos, responsabilidades, oportunidades iguais, ainda que eu tenha esperança de que nós possamos reduzir estes 131 anos para muitos menos anos. Não sei se vamos estar cá, mas pelo menos acho que temos a obrigação, face a este dado, de tudo fazer para reverter esta situação. Se vocês me perguntarem o que é que eu acho que nós podemos fazer, eu diria que, em primeiro lugar, apostar na educação. E quando eu falo em educação, não falo em sensibilização, falo em educação. Porque já percebemos que a prevenção por via da sensibilização não funciona. Até porque, para nós podermos sensibilizar alguém, já tem que haver alguma predisposição para ser sensibilizado ou sensibilizada. E, portanto, nós temos de facto que introduzir naquilo que é a educação das nossas crianças questões que tenham a ver com a cidadania, com a paz, com a justiça, com a igualdade, para que efetivamente estes 131 anos não possam até ser mais, porque nós estamos, infelizmente, em algumas áreas a retroceder e não a avançar. E mesmo aqueles direitos que nós por vezes achamos que já estão conquistados e que não podem ser perdidos, até esses podem estar em risco. Portanto, é a altura de prestar muita atenção ao que está a acontecer à nossa volta e de ir contribuindo à nossa medida para poder, como dizia há pouco, reverter este estado nada animador do tempo que precisamos para atingir a igualdade. Quando eu falo em educação, não falo em educação apenas em contexto escolar, falo na educação como um projeto social, em que estes temas possam ser discutidos, possam ser abordados e em que se prepara as gerações mais jovens para refletir sobre a sua própria realidade. Nós, infelizmente, e é uma crítica
que eu tenho vindo a fazer, e provavelmente algumas pessoas estarão alinhadas neste argumento. Infelizmente, as nossas escolas têm apostado muito naquilo que são os resultados. Não é por acaso que há rankings para as melhores escolas em função dos resultados e não há nenhum ranking, por exemplo, para as questões da cidadania, que era importante nós apostarmos também na educação de cidadãos e cidadãs conscientes e sedentos e sedentas desta mudança que é preciso fazer em todas as esferas da nossa vida. Claro que as políticas públicas são fundamentais, a legislação é fundamental, mas é preciso fazer um trabalho também de dentro para fora. E isso nós podemos fazê-lo realmente em diferentes contextos, seja na nossa família, seja na escola, seja no exercício da nossa profissão, seja criando momentos como este, em que estamos aqui e em que não estamos a ver o Porto e o Benfica e optamos por vir falar de um tema que parece uma utopia, mas que de facto é importante nós conversarmos sobre ele, porque esta é uma luta de todas as pessoas. Mais uma vez, volto a insistir nesta ideia de que homens e mulheres têm que estar perfeitamente em sintonia naquilo que é o alcance da igualdade de género. E julgo que agora faríamos então um momento de debate, de questões, que acharem melhor. Antes de mais, obrigado, professora. Eu não me deu sono, nem pensei no Benfica Porto, acredito. Ainda bem. Portanto, obrigado pela intervenção e pela forma, em meu entender, pelo menos muito clara, como apresentou os dados e como nos, de alguma forma, sensibilizou. Estão abertas as hostilidades. Dizemos isto em tom de brincadeira, muitas vezes. Alguém quer pôr alguma questão? Façam um favor. Não me digam que vai ficar todo mundo calado. Força, Sónia. Espera um bocadinho em um micro, que é para ficares gravada. Ultimamente ouve-se muito o argumento de que esta questão do sucesso educativo das raparigas e de entrada de mais mulheres no ensino superior pode, de alguma forma, refletir uma escola desadaptada e injusta também para os rapazes, e que de alguma forma também estamos aqui numa desigualdade, se quisermos, a esse respeito. É verdade também, estas pessoas provavelmente no passado não se preocuparam quando os números eram ao contrário, mas até que ponto é que realmente há aqui uma desadequação da escola? Não sei se tu tens alguma opinião acerca disto, e até que ponto é que o facto de haver uma porcentagem tão grande de raparigas no ensino superior reflete, de alguma forma também parece que pode ser isso, o facto de haver uma maior filosofia de trabalho que é passada às raparigas e não tanto aos rapazes, um pouco no sentido de, ok, se um rapaz não estudar não faz mal, até pode ir lá para fora jogar futebol, porque isso se calhar não é mais importante, mas para a rapariga, se não estudar, a vida dela pode ser um bocadinho mais difícil, não é? Quase essa tendência de exigir também que as raparigas desde muito cedo participem nas tarefas de casa, ajudem as mães, os rapazes nem tanto, e acabam por também não saber gerir tão bem o seu tempo, não ter esta noção também do esforço, da necessidade de adiar recompensas e isso poder de alguma forma também estar aqui a influenciar. Portanto, é mesmo uma desadequação dos programas ou é um reflexo também da desigualdade que leva... Eu não acho que seja uma questão de desadequação de programas, ou não vejo de que forma é que possamos estar a alimentar uma desigualdade que prejudique os rapazes e os homens. Julgo que não estamos ainda em condições de discutir a questão dessa forma. Eu penso que a presença das raparigas e das mulheres no ensino superior é o reflexo de um conjunto de mudanças estruturais que faz com que as raparigas e as mulheres queiram para si cada vez mais um projeto de autonomia e de independência.
E, portanto, não vejo que, de forma intencional, se esteja a travar, em certa medida, o acesso dos rapazes e dos homens ao ensino superior. Portanto, não vejo a questão nessa perspectiva. Eu, pessoalmente, quero um projeto social de escola e de ensino superior onde estejam rapazes e raparigas em igualdade de circunstâncias. Portanto, não quero que se faça aqui o caminho inverso de privilegiar a entrada das raparigas e das mulheres e de deixar os rapazes e os homens de fora, porque um projeto de igualdade é um projeto que contempla esta diversidade. Por isso, acho que ainda não estamos numa fase em que possamos pensar, pelo menos eu não tenho essa percepção, de que sejam os programas, pela sua desadequação, a promover aqui algum desequilíbrio, até porque, se repararmos, como eu disse há pouco, apesar das raparigas e das mulheres estarem em maioria no ensino superior, não são elas que chegam depois aos lugares de topo. Portanto, não estou a ver em que medida esta desigualdade contra os homens possa estar a ser fomentada por esta presença superior das mulheres no ensino superior. Mais alguma questão? Manel, tens aí. Muito obrigado. Foi com um imenso prazer e atenção que eu ouvi a sua explanação, mas tenho um desafio para ambos, quer para a professora, quer para o professor. É evidente que a sua reflexão foi sempre na base da normalidade. Mas o que é isso da normalidade? Sabe, faltou-lhe aqui uma variante, para mim, demasiado importante. Há uma variante que dá pelo nome de pessoas com deficiência. Se a sua reflexão, que adorei, mas que, em jeito de apimentar e acicatar um pouco mais a sua investigação, e para o Zé Luís a disponibilidade para, a nível diocesano, podermos articular esta questão, seria bom que também a componente da deficiência estivesse aqui em pé de igualdade. Porque falar de igualdade entre iguais, mesmo sabendo que não há igualdade entre os iguais, quando se refere às pessoas com deficiência, qualquer deficiência, a situação é um pouco mais complicada. Mas, pasme-se, há aqui uma nuance extraordinariamente importante e que a esmagadora maioria, salvo alguns que aqui estão, desconhece. Em termos de avaliação das capacidades profissionais, aqui, e com a cobertura e obrigatoriedade por parte do Estado, relativamente àquelas pessoas que são avaliadas pelo menos com 33% das capacidades normais de um trabalhador sem qualquer limitação, isto é, sem qualquer deficiência relativamente ao outro com deficiência. Em termos práticos, se um carpinteiro faz 3 cadeiras, uma pessoa com deficiência, para ser avaliada em termos profissionais, com direito a ter acesso a um trabalho remunerado, com um nível esmagadoramente igual à generalidade dos trabalhadores portugueses, o salário mínimo nacional. Se um tem que fazer 3 cadeiras, a pessoa com deficiência, avaliada nas mesmas circunstâncias, tem que fazer pelo menos uma. E depois, entre as pessoas com deficiência, aqui há igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Recebem todos, efetivamente, o correspondente à avaliação da capacidade diagnosticada e avaliada. Peço-lhe, se possível, alargue um pouco mais a sua reflexão e pesquisa. Estou à vontade para falar nisto e a comunidade vianense, no que à deficiência diz respeito, disponibilizar-se-á naturalmente também para isso. Ao professor Zé Luís, isto é uma questão de justiça social também. Era bom que esta faixa
que são 10%, e nunca ninguém conseguiu desmentir este dado. São 10% em termos genéricos das pessoas com menores capacidades. Por favor, quer um, quer outro, levem a linha de conta isto. Muito obrigada pela sua intervenção. Deixe-me dizer-lhe que eu hoje falei apenas sobre igualdade de género. Acredito que a minha reflexão inclui também as questões da deficiência, como inclui eixos de discriminação, como seja o facto de uma pessoa ser imigrante, ser refugiada, estar em situação de sem-abrigo, ter uma orientação sexual considerada não normativa. Portanto, nós hoje tivemos a olhar para um recorte das questões da igualdade e da desigualdade, mas tem toda a razão. Depois, dentro destas duas categorias, homens e mulheres, há diferentes níveis de desigualdade que é preciso também considerar. Portanto, ainda bem que tocou nesse ponto, porque de facto eu não o abordei aqui por não ser esse o foco da minha intervenção. Mas ele é extremamente importante e deve ser mais ampliado, porque de facto não há muitos trabalhos ainda em Portugal sobre as questões da deficiência. É uma área que eu diria que está por documentar e por isso apelar a que quem está a fazer investigação, quem está no fundo a trabalhar no terreno, possa também debruçar-se de uma forma um bocadinho mais consistente sobre essa área. Muito obrigada pela sua intervenção. Antes de passar a palavra a alguém, nós estamos nisto há um ano, faz este mês um ano, Sr. Bispo, mas seguinte. E, portanto, ainda temos mais 2 anos para trabalhar e provavelmente será uma área também que deveremos privilegiar. E já agora aproveito para vos dizer, antes, enquanto pensam quem é que vai mais intervir, que quando tudo isto acabar, vamos procurar publicar as intervenções. Eu não sei se a doutora Sónia lhe disse que depois íamos pedir-lhe um texto para publicar as intervenções, para podermos disponibilizar aos sacerdotes da Diocese e aos movimentos, para que elas possam ser úteis também a quem na Diocese trabalha com as pessoas em geral e com os jovens nas catequeses em particular. Provavelmente serão importantes. Ora bem, mais alguma intervenção? Mais alguma pergunta? Diria o sacerdote na igreja, falem agora ou calem-se para sempre. Isso é quando é os casamentos. Não é? Mais alguma questão? Espera aí, micro. Mas é para ficar gravado, Ana, desculpa. Não é propriamente uma pergunta em relação à palestra, mas era recuar um bocadinho e perguntar à professora, na qualidade de investigadora destes temas, o que é para si a igualdade? É uma questão que, pronto, se remontarmos um bocadinho à trilogia da saída da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a questão do humanismo, do humanismo pelo menos da nossa raiz judaico-cristã sempre foram questões como a liberdade e a igualdade e também a fraternidade de alguma maneira, embora possa ter outro sinónimo ou possa ser lida de outra maneira, mas ontologicamente ou na raiz, e até porque a professora um dia, quando se apaixonou por estas questões, provavelmente começou a refletir sobre o que era a igualdade. Não sei se foi por aí que começou ou se foi por olhar para as meninas e para as raparigas e perceber que as coisas não funcionavam em termos sociais da forma como seria humanamente correta. E então eu pergunto, o que é para a professora a humanidade na perspectiva também da qualidade do ser humano, da qualidade do humano, relacionada com essa qualidade que no fundo é aquela que é comum independentemente do género e aquela que queremos aperfeiçoar, não é? Então, essa era a questão mais profunda. E depois, para além da questão da educação e da questão legislativa e de toda aquela questão do caminho das pedras que está por fazer, qual seria o recado, a recomendação, a reflexão que nos deixaria em termos da proatividade, nomeadamente, por exemplo, aqui no Alto Minho, que temos uma população, por um lado, na zona ribeirinha e na zona da costa, já com algum desenvolvimento e com alguma abertura, mas também temos zonas profundamente rurais a nível do interior,
em que os problemas se calhar são um bocadinho diferentes e, portanto, era um bocadinho mais dessa reflexão que eu gostava que a professora pudesse fazer. Muito obrigada. Obrigada eu. A primeira pergunta é muito difícil. E uma sexta-feira à noite, então, é dificílima. Eu comecei a interessar-me... Não, mas vou tentar enquadrar a resposta. Eu comecei a interessar-me por estas questões quando comecei a trabalhar com vítimas. E quando me comecei a perceber que as pessoas não tinham possibilidade de ser livres dentro das suas circunstâncias. E que isso implicava ausência de direitos, ausência de oportunidades, e que havia pessoas e grupos que eram socialmente mais vulneráveis do que outros. Portanto, quando me perguntam o que é a igualdade para mim, a igualdade é um projeto social que tem que ver precisamente com a possibilidade de cumprir esse potencial de liberdade, independentemente de quem se é, em termos de género, em termos de etnia, em termos de condição física ou intelectual. E, portanto, quando todas as pessoas estão em condições de exercer esse potencial de liberdade, eu acho que nós estamos no caminho para a igualdade, que é um caminho utópico, mas que eu acho que é possível de se fazer. Aliás, se não acreditasse nisto, provavelmente já não trabalharia nesta área, estaria a trabalhar noutra área qualquer. Portanto, tenho uma visão, apesar de tudo, muito otimista da capacidade que temos enquanto comunidade de desconstruir esta desigualdade que também foi construída socialmente, não é? Eu acredito que se nós a construímos também a podemos desconstruir e temos feito de facto esse caminho. O recado ou o desafio, eu acho que é levar para as comunidades o tema, é criar momentos de partilha, de discussão, de reflexão, onde as pessoas também possam efetivamente dar conta daquelas que são as suas preocupações, as suas necessidades, as suas angústias e como é que vivem elas próprias a desigualdade. Porque às vezes eu tenho a sensação que o projeto da igualdade é um projeto que não chega à diversidade das pessoas. É um projeto pensado para um universo que não é necessariamente homogéneo e uniforme. E, portanto, as pessoas têm que ser ouvidas. No fundo, também, se calhar, fazer-lhes a mesma pergunta que me fez a mim, não é? O que é que seria a igualdade para as pessoas? Que condições é que nós teríamos que criar para que elas se sentissem no auge desse seu potencial de liberdade? Eu acho que organizar momentos como estes com a comunidade é muitíssimo importante, numa lógica em que as pessoas possam conversar, não tanto em conferência, mas nesta interação entre as pessoas, que é muitas vezes a única forma que elas têm de se fazer ouvir. Dar voz às pessoas é, diria eu, se calhar o que está a faltar para chegarmos a um projeto que faça sentido enquanto comunidade. Não sei se respondi. Mais alguma questão? Eu também podia colocar uma questão. Não me faça perguntas difíceis. Portanto, primeiro queria começar por lhe agradecer a clareza com que nos transmitiu todo este enquadramento, não é? E eu dei por mim a pensar, e até sou capaz agora de arriscar uma hipótese aqui para debate. A questão de haver cada vez mais mulheres no ensino superior é um extraordinário sinal. É uma garantia de que pelo menos essas mulheres vão ter depois uns salários que lhes vão permitir alguma autonomia e, portanto, poderem escolher a melhor forma de viver, não é? Onde me parece que há aqui o problema, que era a tal hipótese que eu lançaria, é se não está na base. Quando nós dizemos que são as mulheres que tratam das crianças pequenas, depois os meninos e as meninas à frente vão reproduzir aquilo que passaram. Foi a mãe que esteve lá a cumprir esse papel. E, portanto,
quando se tornarem adultos, provavelmente vão cumprir exatamente os papéis. A mãe a miúda vai cumprir o papel de mãe e o pai vai estar ausente, porque sempre foi assim, foi esse o percurso que seguiu durante a sua infância, não é? Portanto, não teria que ser aí que se tinha que intervir, arranjar uma forma de intervir. Uma outra questão que eu gostava também que a professora avaliasse tem a ver com os mecanismos de cotas. Nós vimos que, de facto, na política não há uma paridade, não é? Mas, de facto, existem mulheres, não é? E isso resulta, acho eu, em grande medida, do facto de se ter implementado um mecanismo de cotas e que, se calhar, também tem que acontecer esse mecanismo de cotas na ascensão aos lugares de liderança, aos conselhos administrativos, sim, etc., não é? Portanto, isso pode ser um caminho. Eu gostava muito que não houvesse necessidade de termos cotas para as mulheres, mas enquanto as desigualdades persistirem e enquanto não for corrigido um erro histórico, as cotas têm que existir, não é? Portanto, espero daqui a uns anos nem sequer estar a discutir a relevância das cotas, porque isso significaria que estavam criadas as condições para que as pessoas pudessem aceder aos mesmos cargos em igualdades de circunstâncias. Claro que nós não podemos esquecer que a nossa educação, que tem uma herança muito clara de uma ditadura, fez com que as mulheres assumissem papéis sociais muito específicos comparativamente aos homens, não é? Nós tínhamos em Portugal a figura da fada do lar, que estava destinada às mulheres, e a figura do chefe de família, que estava destinada aos homens. Portanto, é muito natural que as mães reproduzam. Toda a gente aqui, ou pelo menos algumas pessoas, se lembrarão do Guia da Boa Esposa, dos anos 50, não é? Portanto, é natural que as mulheres continuem a reproduzir, até porque isso está no seu imaginário coletivo, a ideia de que elas são as provedoras do lar. Claro que o grande desafio é nós incentivarmos as mulheres e os homens a educar para a igualdade. E educar para a igualdade é, por exemplo, apelar a que todas as pessoas participem de forma igual nas tarefas em casa, não é? Porque, de facto, nós temos uma certa propensão para imitar aquilo que observamos. Eu julgo que esse trabalho tem que ser feito também, esse trabalho de desconstrução tem que ser feito também. Não podemos ceder à tentação de culpar as mulheres por estarem elas próprias a criar desigualdades porque educam rapazes e raparigas de forma diferente. Isso tem que ser enquadrado historicamente. E a história de Portugal é muito clara relativamente ao porquê de estarmos onde estamos hoje. Nós não chegamos a estes dados num vazio cultural e social, não é? Nós chegamos aqui porque vivemos, de facto, um período de grande opressão para as mulheres, a todos os níveis, e ainda estamos a recuperar dos efeitos desse regime que foi castrador das liberdades e das garantias, sobretudo das mulheres. Ora bem, vão sendo horas de finalizarmos. A não ser que haja mais alguma questão que seja pertinente, alguma pergunta assim, que esteja aí mesmo a sair. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela forma muito clara e muito agradável para mim, pelo menos espero que para o auditório também, como fez a apresentação. Obrigado a vocês também. E antes de passar a palavra para o encerramento ao Sr. Dom João, eu vou pedir ao Lira, ajuda-me aqui, que eu vou só, enquanto o Lira faz esse favor, que é assim. Esta é a quarta palestra do conjunto das jornadas Quem é o Meu Próximo. E estas jornadas vão terminar no dia 18 de novembro, no Paulo VI, ali em Darque, com um programa muito especial e para o qual, à partida, estão já todos convidados, ainda que provavelmente vamos fazer inscrições para podermos controlar as coisas. Eu só queria pôr isso um bocadinho maior. Ele vem bem aí? Então se vem bem, quem você que sou eu, desculpem o termo. Quem vê mal sou eu.
No dia 18 de novembro terminamos este ciclo estas jornadas com um dia, um sábado. Inclusivamente vamos tentar proporcionar a refeição lá a quem a pagar, claro, e a quiser, para ser um espaço mais agradável. Começará às 9h30 com um momento musical. Uma jovem flautista de Viana, a Lida Ariosa, filha de um amigo meu, a Ana Baganha, que por certo nos vai encantar. Ela toca maravilhosamente bem, muito bem mesmo. Depois farei a saudação e de seguida o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato, falará um bocadinho sobre o papel das Comissões Diocesanas de Justiça e Paz na construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Segue-se um momento alto da manhã com um teólogo italiano, Enzo Bianchi, que nos vai falar, um homem já de 80 anos, não é? Dom João? A passar. Um homem muito com muito trabalho feito em Itália já, e não só, e que nos vai falar que humanidade para este século. Depois do café... obrigado, professor. Não tem mal. Depois do café, teremos uma mesa redonda, que será moderada ali pela doutora Ana Palhares. Para esta mesa redonda, estamos a tratar disso, vai ser convidada a autarquia, a Segurança Social e o IPVC. Serão 3 elementos, não sabemos ainda quem vem de cada uma deles, mas por certo eles alinharão. E o tema será o mesmo: que políticas para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Estamos dentro sempre deste problema, estamos dentro do grande chapéu deste dia, que é que humanidade para este século. Depois do almoço, começamos com uma mesa redonda com 3 jovens, e aqui será moderada pela nossa amiga, a doutora Sónia Pires Lima. Já há 2 jovens, Sónia, agora só temos de arranjar um jovem, mas já há 2 jovens, e uma é irmã da Ana, será a Sara, mas já há 2 jovens para esta conversa, e o tema desta conversa será o papel das crianças e dos jovens na construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Seguir-se-á uma intervenção de uma professora de Psicologia da Universidade do Porto, a professora Isabel Menezes, o papel da educação para a cidadania na construção de uma sociedade mais justa e pacífica, e fecharemos, quem encerrará será o Dom João, claro, mas fecharemos estas palestras com o juiz jubilado Laborino Lúcio, o nome é subejamente conhecido, que vem falar-nos sobre o papel vaidade, verdade, ciência e vida, uma questão de valores. O tema foi proposto mesmo pelo juiz Laborino Lúcio, e depois o Sr. Dom João fará o favor de encerrar. Penso que vai ser um dia relativamente forte, mas muito interessante, e depois de tudo isto, das 4 palestras, hoje foi a 4ª, e deste dia produziremos um livro de atas, digamos assim, com as várias intervenções, e produziremos se conseguirmos dinheiro para isso. Mas depois isso é outra história, é outro caminho. E depois facultá-lo-emos à Diocese. Aliás, foi para isso que nós fomos convidados, foi para refletirmos, promovermos a reflexão e, se possível, colaborarmos com os resultados dessa reflexão com a Diocese. E divulgando. Divulgando. É isso que nós temos estado a fazer. Mais uma vez, muito obrigado. Eu só queria dizer uma coisinha há um bocadinho que eu achei engraçado. Alguém falou isso. Eu fui diretor de uma escola durante muitos anos, e ali a Fátima também, etc. E já há muitos anos, talvez há uns 20 anos, quando se discutia os 4 pilares da educação para o século XXI propostos pela Unesco, o aprender a ser, aprender a estar com, aprender a fazer e aprender a aprender. Eu, nessa altura, recordo-me de um artigo que mandei para o Jornal da Educação, que eu dizia que as escolas estavam, e eu era culpado, éramos todos culpados, mas um pouco porque a tutela assim queria que fôssemos culpados, que estávamos, acima de tudo, a trabalhar o aprender a aprender, esquecendo muitas vezes o aprender a ser e o aprender a estar com. E isso fazia com que muitos dos nossos jovens fossem intelectualmente, muitas vezes, desculpem a expressão, topo de gama, fossem realmente altamente preparados para a dimensão cognitiva, e nem sempre estivessem razoavelmente preparados para a dimensão ontológica e para a dimensão sociológica. Isso fazia com que
e recordo-me uma altura de o então reitor da Universidade do Porto, já há um par de anos, a dizer que chegavam à universidade jovens fantasticamente preparados para a medicina, mas humanamente alguns deixavam muito a desejar. Faltava essa dimensão. E há bocadinho falou-se nisso, é um tema já muito antigo, mas contra o qual nós temos realmente de lutar e conversar. E é importante, efetivamente, o aprender a ser e o aprender a estar com. E penso que quanto mais trabalharmos o aprender a ser e o aprender a estar com, mais estamos a trabalhar o aprender a fazer e, acima de tudo, o aprender a aprender, porque eles estão perfeitamente interligados. Obrigado mais uma vez, professora. Foi um prazer. Sr. Dom João, é a sua vez de fechar a porta. Para encerrar, e não querendo agora alongar muito, permitam-me que a primeira palavra seja também de profundo reconhecimento e agradecimento à doutora Sofia por estar aqui e por nos ter ajudado a fazer esta repequestagem do que está e o conhecimento da realidade. Normalmente, penso que todos nós temos o conhecimento disto, mas é bom trazê-lo para nos avivar esta memória e este compromisso coletivo para uma realidade que é importante. Agora, portanto, subscrevo tudo, naturalmente, mas eu gostaria daqui colocar algumas questões que estão postas nisto. É curioso, a doutora Ana há bocadinho levantou uma questão que penso que é a tal questão prévia, que é a igualdade. O que é o ser humano? São questões prévias. Estão a perceber? Eu penso que, eu agora há dias aqui, pus aqui uma questão e disse assim, para mim, aflige-me que não haja hoje um verdadeiro pensamento sobre o ser humano. Não há. Não há um pensamento sobre a sociedade. Não há. Pensamento no sentido sério do pensamento. Ora bem, isto depois descamba em muitas coisas. Quer dizer, se a gente não sabe o que é o ser humano, se não há uma reflexão séria sobre o ser humano, anda-se à deriva. Não é? E depois dá em tudo isto, não é? Se nós não sabemos bem o que é isto da sociedade, o que é que nós queremos, construção de sociedade que nós queremos, depois dá nisso. Isto são os sintomas. Nós estamos aqui a ver, são sintomas. Não é? Ora bem, levanta essa questão, quer dizer, que é, depois, o problema, e aqui o problema é, eu estava aqui a pôr a verdade, o nosso problema é um problema da relação. Tudo isto está com... Que relação? O que é que é? Relação social, relação interpessoal. Qual é a qualidade da relação que nós queremos estabelecer? Perante uma sociedade, e agora aqui é que está o problema, que é, nós estamos a publicar leis muito bem, no sentido de igualdade, no sentido da tolerância, no sentido do reconhecimento da tal, e depois andamos a criar mecanismos para o individualismo atroz. Quer dizer, não joga uma coisa com a outra. Quer dizer, ou nós privilegiamos o sentido de relação e a qualidade de relação, porque o problema da igualdade é uma qualidade da relação, não é? Ou então, não vamos lá. Se eu estou a privilegiar o individualismo, o indivíduo é rival do outro indivíduo. E aí aparece a violência, não é? Aí aparece o sentido da discriminação. Porque é que se eu sou um indivíduo, se eu quero os meus privilégios, porque é que eu os vou partilhar com o outro? Então, faço-me entender? Sim, sim. Ora bem, há aqui questões prévias que, no fundo, a sociedade tem que alertar-se para isto. Para mim, isto é que é a parte mais fundamental. Agradeço, volto a dizer, isto são os tais sintomas que depois têm que nos desencadear esta questão. Depois estão aqui duas coisas que também estão aqui interrelacionadas, que para mim são fundamentais. E até pela realidade que, no fundo, me envolve na minha prática na Igreja e na Igreja no diálogo com a própria sociedade, que é, primeiro, que é o sentido da família. Nós temos aqui muita coisa, eu estava aqui a ouvir e dizia assim, bom, a minha região, de onde eu sou da Gândara, as Gândaras têm uma caracterização diferente, é engraçado, em que a mulher era predominante. Ali era ao contrário. É curioso. A mulher era predominante, porque o homem era aquele que ia 8 dias para apanhar muriço, não é? as algas, e a mulher é que ficava a ser ela a detentora. Não é? Depois, aqui também aconteceu o mesmo com a imigração, não é? Durante um certo período, a imigração, vai-se embora, e a mulher é que ficava. Portanto, o esteio era a mulher. Portanto, e o homem andava à volta da mulher. Portanto, ela é que era. É curioso. Isto não retira que não houvesse, talvez, possivelmente algum conflito, ou até tivesse algum domínio, ou que houvesse até alguma violência, mais no sentido psicológico, muitas vezes, do que propriamente físico à partida, ou até houvesse isso também. Portanto, é natural. Agora, não era, portanto, este sentido de que o predomínio era o homem e a mulher, ali é precisamente o contrário. As Gândaras
tem uma caracterização própria nesse sentido. E há outras regiões que também são assim, não é? Portanto, ora bem, mas isto é só para dizer que o problema da família aqui, eu penso que há aqui um erro em termos da percepção do próprio legislador. Vocês vão ver que hoje legisla sempre para indivíduos e não tanto para aquilo que é a instituição primigénia, primeira, da própria sociedade, que é a família, que é onde estabelece a tal relação. A primeira relação. E o tal, eu estou perfeitamente de acordo, isto é um problema educativo. É um problema educativo. E todas as instâncias educativas têm que estar muito cientes disto mesmo, isso não é dúvida. Portanto, para que esta realidade do que é a igualdade, que depois se conjuga com a liberdade e com a fraternidade, nos tais princípios da Revolução Francesa, eles estão conjugados e têm que se conjugar entre eles. Ora bem, eles sejam verdadeiramente aceitos. Isto é a primeira instância. Depois está o sentido comunitário, que é o que eu dizia há bocadinho, não é? Nós ou temos uma sociedade que é a soma de indivíduos, ou temos uma verdadeira comunidade, porque a comunidade não é a soma de indivíduos. A comunidade é uma realidade por si, não é? É uma realidade por si, em que a pessoa, sobretudo a pessoa, normalmente distingue sempre entre pessoa e indivíduo, porque na sociedade estão pessoas que interagem, não é? Que interagem, que se relacionam, não é? E nessa relação estabelece a tal relação com qualidade, não é? Onde estas realidades se encontram. Ora bem, aqui é que está o déficit. Para mim, aqui é que está o déficit. O conhecimento da pessoa, uma verdadeira antropologia, um verdadeiro pensamento da sociedade. E depois, a questão de valorizar tudo o que são instâncias, claro, para a escola também, naturalmente, mas tudo o que são as instâncias onde as relações têm que ser privilegiadas e qualificadas. Nesta qualidade que aqui foi precisamente levantada. Não é? Família, comunidade, que é um sentido de relação. Porque aqui depois vem a questão, porque aqui vem o tal, dentro deste pensamento, nós somos iguais no humano. É no humano que estamos iguais. Porque depois, quando nós colocamos o problema no fazer, isto está bem, é verdade, nos salários, ótimo, ninguém duvida que tem que ser aí. Agora, há um prévio, quer dizer, eu sou humano enquanto masculino e o outro é humano enquanto feminino. E neste humano somos iguais. Estão a perceber? E neste sentido, na tal relação, nós somos complementares. Na própria comunidade, nós, pela limitação, porque todo ser humano tem a sua limitação, está em função do outro. Está sempre em função do outro. E, portanto, é aqui que nós nos sentimos a viver nessa mesma função e a criar o equilíbrio da própria sociedade. Que é esse equilíbrio que é fundamental. E onde, então, aí sim, nós nos sentimos na igualdade e no respeito pela igualdade entre todos. Porque é essa forma de estar, não é? É claro, só outro aspecto que o Papa Francisco tem no fundo, seja aquele documento, a Laudato Si, sobre a criação, seja sobretudo depois na Fratelli Tutti, que é aquele sobre o todos somos irmãos, ele toca nessa questão. Há bocado é verdade, quer dizer, igualdade, há quem diga, quer dizer, os três grandes pilares da Revolução Francesa, caminhou-se um bocadinho a liberdade. Caminhou-se. Praticamente não se fez nada na igualdade, e então na fraternidade é que não se fez mesmo nada. Estão a perceber? Ora bem, e as coisas estão interligadas. E depois há aqui um problema. É que a Revolução Francesa, o que ela fez, foi precisamente pegar em princípios que já estavam na própria cultura, tal judaico-cristã. A nossa é essa, não é outra. A nossa não é uma cultura, portanto, asiática, nada disso. Não é? Portanto, a nossa cultura é judaico-cristã, e essa é que tem as raízes. E o que é que fez? Emancipou. Tirou-lhe aonde ela estava ubicada. A liberdade, a fraternidade e a igualdade, que estão precisamente relacionados e tinham o seu fundamento, o seu substrato no judismo e no cristianismo, não é? Ali, não é preciso. Quer dizer, não é preciso ir às raízes. Deixemos e agora emancipamos. Ora bem, e isto, quando se emancipa, temos um problema, é que ficamos sem raízes. E então ficamos à deriva. Por isso é que eu digo, é preciso repensar o ser humano. E é preciso repensar a sociedade. E é preciso repensar os fundamentos desta realidade. Porque basta isto, quer dizer, a fraternidade. Aí é muito engraçado. Que é fraterno, quer dizer irmão. Porquê é que eu tenho que ser irmão do outro? Só há uma razão. É se tenho o mesmo pai e a mesma mãe. Não é? Ou pelo menos o mesmo pai ou a mesma mãe. Pode ser, né? Pelo menos, só aí é que eu tenho o direito e o dever de ter o outro como irmão.
Não há lei nenhuma que me venha a dizer, olha, o senhor desculpe, o senhor tem que ser irmão ali da doutora Ana. Não há nenhuma lei, não é? Posso dizer, e é bom que o diga, no sentido do humano, aonde eu me reconheço no mesmo princípio, no mesmo fundamento. Aí sim, eu posso fazer. Senão, não há lei nenhuma que me venha a dizer, não é? A mesma coisa se diga agora, se for na mesma linha, quer dizer, se eu, já há bocadinho toquei nisso, se eu, de uma maneira isolada, só para mim, individualisticamente, eu, por exemplo, procuro aquilo que a lei me pode privilegiar a mim. Quero lá saber do outro, não é? Então, tenho que me perguntar assim, porquê é que eu tenho que olhar para o outro e ver nele uma pessoa igual a mim? Porquê? Esta é a grande questão que eu gostaria de deixar, porque temos que ir um pouquinho mais fundo, não é? Estes são os sintomas, agradeço, volto a dizer, acho que está aqui um grande princípio, uma grande despertar, e a sociedade está a despertar todos os dias para isto, e é muito bom, não é? E temos que avançar. Agora, eu penso que há aqui outra realidade que nós temos que ir à procura. Né? Sobre pena da gente andarmos aqui a batalhar nisto, que dizia há bocado, os tais 100 e não sei quantos anos, andar a batalhar nisto, e ora vamos para a frente, e depois vamos para trás, e por aí fora. Quer dizer, há aqui um conteúdo que se calhar nós temos que ir procurar para nos ajudar, então, a pôr as bases de toda esta realidade e a transformá-la, não é? Muito obrigado. Muito obrigado a todos.